Márcio. Boa noite, irmãos. Dá para ouvir? Dá? Sabe falar mais rápido, né? Mas, preparando-se para a batalha. Tá? Nenhum soldado pode ir para a luta sem se preparar. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é o nosso inimigo. Crianças, quem era o inimigo dos soldados aqui? O pecado, né? Mas será que a gente sabe quem é o inimigo só porque eles falaram na peça? Ou nós temos um versículo aqui que nos ajuda a entender? Vamos ler primeiro as mulheres. Vamos lá, as mulheres podem ler. Hebreus 12, 4. Bem alto, mulheres. Agora os homens. E as crianças, será que conseguem ler mais alto do que os homens e as mulheres? Vamos ver. Não dá? Hã? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vamos ver se a gente decora esse versículo, tá? Porque nós estamos lutando contra quem? Contra o pecado. Mas nós temos resistido até o sangue? Essa é a pergunta, né? Outra coisa que a gente precisa saber, onde o inimigo se esconde? Onde será que o inimigo se esconde? Olha o que está escrito em Romanos 7, 21. Será que a Ruth pode ler bem alto para a gente? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei. De quê? Onde é que o mal está? Em mim. Onde é que o meu inimigo está? Em mim. Olha, os soldados estavam em uma selva. A selva do meu coração, aqui dentro, mais íntimo de mim, é lá que está o meu inimigo. Dentro de mim está o meu inimigo. O pecado está aqui dentro. Lá onde tem os meus pensamentos, lá onde tem os meus desejos, atrás de cada árvore dessa selva eu encontro um inimigo. Alguma coisa que me leva a fazer o que não agrada a Deus. Aí esse inimigo se torna mais perigoso. E como esse inimigo age? Então olha lá, quem é o nosso inimigo? O pecado. Onde ele se esconde? Em mim, no meu coração. Mas como será que ele age? Eu preciso conhecer o meu inimigo, porque senão eu posso acabar matando o meu amigo, né? Vamos fazer igual o soldado aqui, quase matou o amigo dele, né? Então eu preciso conhecer o meu amigo. Como que ele age? Conhecer o meu inimigo. Como é que ele age? No meu coração. Olha lá, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Pense aí numa coisa muito enganosa, numa mentira bem grande. Pense aí numa corrupção. Pensa numa coisa bem feia, bem horrível. O meu coração é pior do que isso. O meu coração é enganoso. Por quê? Porque aqui dentro tem o pecado. Como é que eu sei? Está escrito lá em Hebreus 3,13. Olha, nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É assim que o pecado age. É assim que o meu inimigo age, enganando. Então, muitas vezes eu penso assim, não tem problema o que eu olho. Não vai fazer mal, eu posso ver qualquer coisa. Eu sei a diferença do que é bom do que é errado. Eu posso ouvir qualquer coisa. Não tem problema nenhum. Tudo que ouvir eu vou saber depois separar o que é bom e o que é errado. Mas olha lá o que Jesus fala em Mateus 5, 28. Se você tiver uma intenção impura no seu coração, você já adulterou, você já pecou. Não precisa agir, só pensar. Então, se aquilo que eu vejo me leva a pensar, se aquilo que eu ouço me leva a pensar, eu já estou pecando. É assim que o pecado age, enganando.
E olha lá o que Jesus fala, em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. De onde? Do meu coração, porque é lá que está o pecado, lá está o meu inimigo. Agora, se eu já conheço o meu inimigo, eu sei que ele é o pecado, eu sei que ele mora, que ele está escondido no meu coração, no mais íntimo do meu ser, e eu sei que ele age me enganando. Qual é a outra forma de eu me preparar? Será que você, Henrique, iria para a guerra sem arma? Não? Dá para ir para a guerra sem arma? Se você for para a guerra sem arma, o que vai acontecer? Vai morrer. Vai perder a guerra, vai perder a batalha. Quais são as armas poderosas que eu tenho? Essas armas que eu tenho para lutar contra o meu inimigo, elas não erram. Isso mesmo, elas não erram. Olha lá em Hebreus 4:12. Ele falou a Bíblia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada bem fininha que vai penetrando, dividindo alma e espírito, juntas medulas, e vai acabar discernindo o meu pensamento até chegar no meu coração. Só a Bíblia faz isso. Só a Bíblia me mostra onde está o meu pecado e me ajuda a combater esse grande inimigo. Então, a minha primeira arma poderosa é a Bíblia, estudar a Bíblia. Vocês viram que os soldados aí foram mal porque não estavam estudando a Bíblia, né? Qual é a segunda arma poderosa? Tá ruim a imagem, né? Um monte de soldados junto. Um soldado sozinho dá para ir para a guerra? Não dá, um tem que proteger o outro. Você viu o que o comandante fazia aqui? Vai, soldado, vai lá, me dá cobertura. Um protege o outro. Então a nossa segunda arma é a comunhão. A comunhão com os irmãos, uns juntos com os outros, um junto com o outro, um dando apoio com o outro. Olha o que fala Hebreus 10. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, não deixemos de estar juntos. Porque quando eu precisar, o meu irmão está do meu lado, me dando apoio, orando por mim, me ajudando, me mostrando o caminho, me corrigindo, me disciplinando. Eu não consigo fazer isso sozinha em casa. Eu não posso vencer uma batalha sozinha. Então, a segunda arma poderosa, mais poderosa do que uma bomba atômica, é a comunhão, é estar na igreja, junto com os irmãos. E a terceira arma poderosa? A oração. Se eu não tiver um relacionamento com o meu comandante, com o meu general, com o Senhor dos exércitos, o rei, não tem como eu vencer, porque é ele que está na frente da batalha. Então, quais são as 3 armas poderosas? A Bíblia, comunhão e oração. Mas será que o pecado, que o inimigo, é meu inimigo mesmo? Eu sei que ele mora aqui, está escondido aqui. A qualquer momento ele aparece e toma conta da situação. Mas será que ele é meu inimigo? Olha o que a Bíblia fala. Porque o pendor da carne aí, o apóstolo Paulo está dando um outro nome para pecado, tá? Então poderia ficar assim, porque o pecado dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Por isso o pecado é inimizade contra Deus. O pecado não é meu inimigo, o pecado é inimigo de Deus. E olha o que está escrito em 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Agora, eu gostaria que nós pensássemos o seguinte. O pecado tem nos incomodado? Será que quando eu conto uma mentira eu fico incomodada? Porque esse versículo está dizendo o seguinte, que se eu sou nascida de Deus, eu não vivo pecando. Eu sou pecadora. Mas eu não vivo na prática do pecado. Então, se eu cometo um pecado e isso não me incomoda, existem 2 possibilidades. Ou eu não sou nascida de Deus, ou eu sou um crente carnal. A batalha do dia a dia, o pecado tem vencido. Ou então eu ainda não nasci de Deus. E aí vem a terceira coisa importante para nos preparar. Eu tenho que me alistar.
se eu ainda não estou no exército de Deus, a hora é agora. Só tem uma forma de participar desse exército, só tem uma forma de se alistar, de ser nascido de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a única forma de nós entrarmos para esse exército. Esse exército não vai combater o pecado. Se você não vai combater o pecado se você não fizer parte desse exército. Se você não se alistar, o pecado não te incomoda. Desagradar a Deus não incomoda. É normal. Então eu gostaria de fazer um convite agora, tá? Eu não, a Bíblia está convidando, né? Se você quiser agora aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, se você agora confessar para Deus, não precisa confessar para mim, mas com a sua boca você confessar para Deus, que você crê que Ele ressuscitou o Filho dele dos mortos, e crer no seu coração que Ele fez isso por amor a você, você agora pode se alistar ao exército de Deus. E a partir de agora, você é um nascido de Deus. E essa batalha vai ser no dia a dia. Uma batalha constante contra o pecado que está aqui dentro. Vamos orar então? Vamos fechar os olhos? Mas também se eu sou aquela crente carnal, né? Aquela que já nasceu de Deus, que já aceitou o Senhor Jesus no seu coração, mas todo dia eu tento lutar contra o pecado, mas ele sempre vence. Aquele pensamento, aquela vaidade, aquele egoísmo, aquela falta de amor, aquela mentira, alguma coisa que está me incomodando, mas eu não tenho lutado até o sangue. Eu não tenho me esforçado ao máximo. Eu tenho deixado o pecado vencer. Eu não tenho deixado o Espírito Santo que habita em mim vencer o pecado no meu lugar. Que nós possamos agora falar com Deus e entregar de verdade o nosso coração a Ele. Senhor Deus, Tu sabes como eu sou fraca, Senhor. Tu sabes como eu preciso de Ti. Que o Senhor esteja agora tomando completamente conta do meu coração e me ajudando, Senhor, a vencer essa batalha contra o pecado. Que eu possa deixar de lado tudo aquilo que desagrade a Ti, Senhor. Eu quero lutar até o sangue, Senhor, até as últimas forças. Eu quero lutar, Senhor, para que o Teu Santo Espírito em mim vença o pecado, Senhor, e eu não faça a minha vontade. Ajuda, Senhor, aqueles que têm que fazer agora uma decisão porque foram chamados por Ti. Que o Senhor agora esteja tocando o coração deles, Senhor, e que se torne irresistível o Teu chamado. E eles possam agora, Senhor, se alistar no Teu exército. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mas tem uma boa notícia, viu, gente? Fostes selados com o Espírito Santo. Se você fez essa oração agora de coração, nós já temos a medalha de vencedor aqui no peito, que é o Espírito Santo aqui. Ele está tão coladinho aqui que ele não vai sair. Até aquele dia em que nós vamos estar com o Senhor. Essa é a nossa garantia, porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, um dia a gente pode estar perdendo a batalha, mas nós vamos lutar. Nós vamos fazer o melhor e confiar em Deus. Tem a nossa parte, a parte de Deus Ele já fez. Ele já deu o Filho dEle, já nos selou, nos carimbou com o Espírito Santo. Ele está aqui. Então, a gente só tem que se entregar e confiar a Ele. Tá? E naquele dia, a batalha final. Não vai ter mais arma. Apocalipse 21, 4, 7. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Faço nova todas as coisas. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus,
e ele será meu filho. Para sempre a gente não vai ter mais que lutar contra o pecado. Amém? Isso é bom demais, né? Que Deus nos ajude. Tá?